Você falou assim sobre o impacto da genética. Você tem um artigo, inclusive, que fala, no caso do Zika vírus, de gênios univitelinos que seguiram cursos genéticos, cursos clínicos diferentes, né? Então, depois a gente fala um pouco mais disso. Esse é um grupo que traz um desafio diagnóstico. O outro grupo que traz um desafio diagnóstico importante e aí normalmente você vai distinguir isso quando o indivíduo é um pouco maior, autismo nível 1. Que aí você tem uma série de outras coisas, casos mais sutis, assim. Como que você lida com isso no dia a dia? Eu brinco assim, né? Principalmente assim no nível 1, eu vejo que há duas possibilidades, e eu tenho um exemplo típico disso. Assim, são dois irmãos. Assim. Eles já são adolescentes, o menino já é adulto. E o que a gente vê assim na prática, né? Um perfil de autista nível 1, que digamos que o diagnóstico ele caiu bem para a pessoa, né? Então ele teve toda uma questão de aceitação e sente até orgulho por uma questão assim, agora eu me entendo, é meio que salvador assim às vezes, né? Porque a pessoa apresenta, né, características, às vezes sofre um bullying e tal, é diferente, e depois um diagnóstico tem esse perfil, bom, agora eu entendo porque eu sou assim, né, e não tem nada demais, né? Claro, todo o apoio da família e às vezes da psicoterapia. E aí essa pessoa desenvolve aquelas habilidades, né? E ela meio que se basta, é aquela pessoa que não precisa da interação, entendeu? Assim, quando precisa vai, mas ela gosta mesmo de ficar no computador dela, fazendo atividade online, e ela é super produtiva. Esse menino, por exemplo, entrou numa faculdade da área de tecnologia e ele fala quando ele quer, ele está muito feliz com isso mesmo, ele não tem nenhum problema. No entanto, ele tem uma irmã que também é nível 1, totalmente diferente. Sofre pra caramba, porque quer interagir melhor e não consegue, não tem habilidade, não tem ferramenta. Rigidez comportamental gigantesca. Porque, por exemplo, na pandemia, ela não admitia que as pessoas não usassem máscara. Ela via na televisão, ela ficava chocada. Ela andava na rua e o sincericídio, ela ia lá, põe máscara, tal. Imagina o que isso causava, né? O que isso determinava. Então, o nível 1, né? Ele é é quase dentro de... É como se existissem espectros ali dentro que têm manifestações clínicas completamente diferentes, né? E me chama muito a atenção esse perfil, né, de mais aceitação e o outro que a gente vê, né, e isso acontece mais em meninas, tal, elas sofrem mais, acabam sofrendo muito, isso tem estudo mostrando, né, maior índice de até busca de emergências psiquiátricas mais no sexo feminino, na população autista, do que no sexo masculino, sobretudo por essas questões de aumento da ansiedade, né, e até risco, né, de suicídio, né? Então, a depressão, enfim. Então, eu acho que é bem desafiador lidar com essa população, porque você tem que ter um suporte, né? E aí entra muitas vezes tratamento medicamentoso para lidar com transtorno de ansiedade, depressão, e o suporte terapêutico, né? Que é fundamental. Do ponto de vista de diagnóstico também, né? Às vezes é difícil, entra também muito a questão do diagnóstico diferencial. A gente sabe, né, tudo que se tem falado hoje em dia, né, sobre as meninas, né, com o fenômeno da camuflagem, do mascaramento. E muitas vezes eu vejo isso também com uma certa cautela, porque mesmo as meninas que fazem isso, né, Luciano, não é assim de maneira tão natural, né? As pessoas pensam assim que camuflar, não, você não vê nada da possibilidade e a pessoa é eterna. Não é bem assim. Na verdade, se você tiver um olhar mais atento, você vê que é diferente, né? A gente vê realmente um esforço, né? Não é aquela naturalidade, né? Então, muitas vezes, houve também, eu acho que um excesso dessa questão de camuflagem e mascaramento, né? E como se fosse, não, a pessoa tem um comportamento absolutamente extrovertido até, e não é isso que acontece na prática. Existe um esforço grande e a gente vê que não é natural. E muitas vezes, né, esse esforço mantido, né, acaba levando a outra coisa que também já tem alguns estudos falando sobre o burnout autístico. Não sei se você já leu sobre isso, né, que realmente o esgotamento, é o cansaço, né, porque camuflar e mascarar o tempo todo acaba levando a um cansaço mental. E aí, eventualmente, a pessoa tem uma pane e acaba entrando numa crise, né, e isso é chamado de burnout autístico. Esses casos são muito desafiadores, mas continuando aí, e quando o adolescente não aceita?
É um problema. Diagnóstico, não aceita existir um diagnóstico. Eu acho que é um desafio. É um desafio, porque eu acho que a questão aí, o processo tem que ser, né, movido pela família e pelos terapeutas, de que haja aceitação. Né? Não tem jeito, né? Essas barreiras, ele vai estar exposto todo dia da vida dele, né? Porque por melhor que seja, né, existe, né, as inabilidades sociais, rigidez comportamental, hiperfoco, que muitas vezes não tem como, ele vai sofrer algumas pancadas na vida, né? Então, quando não aceita, eu vejo que é um trabalho bom para aluno na aba resolver. É difícil, é muito difícil. Porque o adolescente, ele já tem, nesse caso, no nível 1, né? Ele dá a sua opinião e ele muitas vezes está resoluto. Rigidez ali também, aí torna um pipinaço. O movimento, né, que houve, né, antigamente, né, falando sobre a síndrome de Asperger, né, que a gente não usa mais o termo, né, o movimento ASP, né? Em que há muito isso, né? Nos Estados Unidos, eu sou ASP e tal, e não preciso ser consertado, né, como eles falaram, né? Eu até brinco assim, né, que o objetivo do tratamento do autismo é até meio paradoxal, assim. Eu brinco assim, eu falo assim, eles precisam melhorar tanto para ter tanta consciência sobre a sua situação que eles passam a reclamar até do próprio tratamento, né? Porque aí eles acham que não precisam, né? Mas para ele chegar nesse nível é que ele está bom demais. Exatamente. Né? E aí eles esquecem, né, que para ele chegar nesse nível, né, teve uma família, né, que batalhou bastante, né? Então é o paradoxo. O paradoxo. Eu sei que você não trabalha, que você é neurologista infantil, você não trabalha com adultos, mas claro que você acompanha o debate. O outro desafio é em adultos, que de certa forma é meio similar a do adolescente, né? Mas tem tido muito esse fenômeno do diagnóstico tardio. Como é que você vê esse fenômeno? Eu vejo de duas maneiras, assim. Um outro nosso amigo em comum, né, o Dr. Gadia, ele uma vez me falou uma frase assim, Hélio, porque hoje em dia, né, o que a gente tem visto, né, é diagnóstico de alguns adultos que são altamente sociáveis, né, altamente extrovertidos. Ele falou num tom de brincadeira, assim, né? Desculpa. Talvez exatamente com essa extrapolação do conceito de mascaramento e camuflagem. Ou seja, aí não sendo um diagnóstico, vamos dizer assim, correto, né? Porque a pessoa apresenta algumas características, muitas vezes, né, entra na questão da formação e da experiência, a pessoa procura um especialista ou um outro médico e a pessoa vê uma característica e faz diagnóstico, que é um erro. Né? É importante lembrar, né, que para diagnóstico, seja em qualquer idade, é preciso ter critérios que vão se somando. Né? Então, não é porque a pessoa tem seletividade, não é porque a pessoa tem uma sensibilidade auditiva que ela vai receber diagnóstico. Né? É preciso ter déficit, né? Déficit, prejuízos, diria, que levam a prejuízo significativo. Né? Agora, apresenta de algumas características, assim, e aí fazer diagnóstico, então aí é um erro diagnóstico, e eu acho que isso é um problema que a gente vive. Tá?